Bem, queridos, 2024, como eu já disse, ele não simplesmente bateu a porta, mas ele já faz parte da nossa vida. E agora a gente está vivo, tem que dar jeito na vida, não é verdade? Se você tivesse morto, você já tinha que resolver o que você fez com a vida. Agora que você está vivo, você tem que resolver o que você vai fazer com a vida. São duas realidades. Eu costumo sempre dizer que nós que estamos vivos temos que nos responsabilizar pelo privilégio que o Senhor nos deu. Mas tem uma verdade, é que eu e você, quando chegamos em 2024, ficamos 30 anos de história para trás, outros 40 anos de história para trás, outros 50 anos de história para trás. Eu vou parar por aqui para não mostrar que nós somos uma igreja de idosos, né? Mas a questão é que, às vezes, nós, quando encontramos o novo, temos que nos deparar com o antigo, temos que nos deparar com o que ficou para trás. E foi a primeira palavra que eu dei na entrada do ano, que na realidade a vida ela é feita de decisões. Repita comigo, decisões. Eu não ouvi, diga decisões. Toda a sua vida, se você parar para pensar, ela é fruto da resposta que você deu a alguma coisa. Quem é casado aqui? Diga amém. Isso é fruto do sim que se deu ao seu marido ou à sua esposa. Quem aqui teve filho? Diga amém. Na maioria dos casos, esse filho veio planejado, não é verdade? Bem, quem aqui está trabalhando? Diga amém. Na maioria dos casos, você está trabalhando porque você disse sim àquele trabalho. Então, a vida, ela vai se desdobrando, ela vai acontecendo, ela vai vindo à luz por intermédio das respostas que nós damos. Então, é muito importante nós entendermos que ainda que Deus, antes de nós existirmos, Ele já soubesse de todas as coisas, Ele nos deu o direito de acessarmos ou não a sua vontade, de que escolhermos ou não a sua vontade, e isso é feito por intermédio de decisões. Bem, agora, a questão é, como lidar com a vida quando parece que nós perdemos tempo? Quem já teve esse sentimento assim de olhar para a vida e falar assim, uau, perdi tanto tempo, fiz tanta coisa desnecessária, sabe, deixei de fazer tantas coisas importantes, eu já tinha tanta coisa na minha vida boa, acabei perdendo. Quem já teve esse sentimento? Diga amém. Não é bom lidar com esse sentimento, não é verdade? Eu costumo dizer que quando a vida ela é muito mais focada no retrovisor do que no para-brisa, é sinal de que nós estamos mais olhando para o passado do que para o futuro. Não é ruim, desde que você saiba olhar bem. E o livro de Lucas, aqui no capítulo 15, ele nos mostra a história de uma mulher que viveu uma situação parecida com essa, ou seja, ela havia perdido uma dracma, ela havia perdido algo importante na sua história, e ela estava num processo de recuperação. Bem, o texto nos mostra que essa mulher aqui, a partir do versículo 8 até o versículo 10, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma destas dracmas. E ela resolveu então fazer toda uma força-tarefa para recuperar essa dracma. Vou ler o texto para vocês verem o quanto eu estou expressando o que está na Bíblia. Diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, todos nós vamos passar por perdas. Todos nós vamos passar por momentos em que parece que a vida não foi tão justa conosco. Todos nós vamos passar por um momento em que parece que perdemos um amigo importante, uma oportunidade que poderia mudar nossa existência, sim, por diante, como aquela mulher perdeu. Aqui nós temos duas situações a analisar. Primeiro, tem pessoas que vão pensar assim, de 10 eu perdi uma, estou no lucro. E aqui que começa toda a ruína na vida. Quem não consegue valorizar um, consequentemente perderá as 9. Uma das razões que fez aquela mulher retomar a sua vida, mesmo diante da perda, foi não desprezar a pequena parte que havia perdido, porque ela tinha ficado com a parte maior.
E eu tenho visto que as maiores ruínas da vida acontecem nesse sentido. Eu tenho muito tempo, então perder 1 ou 2 horas não é nada. Eu tenho muito tempo, então perder 1 ou 2 dias não é nada. Eu tenho muito tempo, então perder 1 semana, 1 mês não é nada. Eu tenho muito tempo, perder 1 década. Quando a pessoa menos percebe, ela já envelheceu, já bateu a idade na sua vida, ela não conseguiu estudar, ela não conseguiu se profissionalizar, ela não conseguiu realizar os sonhos da sua vida. E em muitos casos é tarde para acordar, porque tem algumas coisas na vida que não aceita desaforo. O dinheiro é um deles. Se você desaforar o dinheiro, você vai levar na cara. E se você desaforar a vida, também você vai ter as suas consequências. Então, ainda que perdas sejam uma realidade na vida, a forma de encarar essas perdas é que vai fazer toda a diferença. E a primeira é: nunca despreze as pequenas partes quando você fica com a maior. Nunca despreze as pequenas perdas quando parece que o lucro ainda continua grande. Isso vai ser a sua ruína. Isso vai ser a sua perdição. Se você observar, por exemplo, que os grandes atos catastróficos na vida, as grandes ruínas de empresas, de ministérios, de famílias, de relacionamentos, não aconteceram de incidentes repentinos, de catástrofes repentinas, mas geralmente foram de atitudes pequenas que foram sendo desprezadas, de dracmas em dracmas perdidas até que não sobrasse nada. Então, pare para pensar um pouquinho. Hoje é um dia sem orar, amanhã é um dia sem ler a Bíblia, depois é um final de semana sem ir à igreja, ao outro tempo é uma olhadinha torta para uma mulher, outra hora é um site pornográfico que olha, outra hora é uma mentira que conta. Quando você menos perceber, as 10 dracmas já foram. Quando você menos perceber, a vida já foi perdida e às vezes fica difícil para recuperar. Valorize o que você tem na vida. Essa mulher, ela só conseguiu recuperar as suas perdas. Ela só conseguiu recuperar aquilo que havia perdido porque ela valorizou o que ela tinha nas mãos. Pegue esse conceito. Tudo que você honra, você atrai. Tudo que você honra, de uma certa forma, você recupera. Tudo que você honra, você mantém consigo. Mas tudo que você despreza vai se afastar. Tudo que você despreza, você vai se desconectar dele. Guarde isso no seu coração. Amém? Está comigo aqui ou não? Então percebe que essa mulher, consciente do valor que tinha, não valorizando o que havia sobrado, que era maior do que havia perdido, ela então, inconformada, corre, ela vai numa direção prática da solução da sua vida. Primeira coisa que ela faz. O que ela faz? Ela acende uma candeia. Como é que nós podemos interpretar candeia na Bíblia? Candeia na Bíblia sempre vai ser a ação do Espírito Santo. Candeia na Bíblia sempre vai ser a expressão do quanto nós estamos iluminados ou quanto nós estamos sem iluminação. Quanto temos revelação ou quanto não temos revelação. Talvez o texto clássico fala das mulheres com as suas lamparinas. Alguém lembra isso aí? Que umas foram prudentes, as virgens prudentes, a outras imprudentes, que umas conservaram as suas lamparinas acesas e outras permitiram apagar as suas lamparinas. Consequentemente, quando o noivo voltou, quem estava com as suas lamparinas acesas foram com o noivo e as apagadas ficaram ao desprezo. Isso que acontece conosco. Ou seja, a gente só valoriza o que tem, reconhecendo o que se perdeu. A gente só corre atrás do que se perdeu se realmente a gente tiver trabalhado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo trabalhar profundamente em nosso coração. Iluminação, clareza
do que é importante, do que é valioso, do que realmente tem sentido na vida. Porque, consequentemente, se nós andarmos pela brutalidade do pensamento, se andarmos pela brutalidade da vida, certamente nós vamos cair do lado do oposto, ou seja, é só mais uma dracma, é uma perda insignificante, eu fiquei com 9. Se o Espírito Santo não trabalhar no nosso coração, vai ser só uma olhada não tão profunda, vai ser só uma mentirinha sem tantos prejuízos, vai ser só mais. Mas se o Espírito Santo estiver trabalhando dentro de nós, isso é a razão de que a gente está com a luz dentro do nosso coração e, consequentemente, toda perda não vai ser definitiva. Pelo arrependimento, pelo constrangimento, pelo mover do Espírito Santo, a gente tem condições de recuperar. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Querido, qual a diferença entre o cristão e o não cristão? Várias diferenças. Uma que o não cristão não é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Uma que o não cristão não é herdeiro em Deus, nem co-herdeiro em Cristo Jesus, nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Um não cristão não tem escrito o nome no livro da vida, nós temos escrito o nosso livro da vida. Um não cristão não tem experiência do futuro, nosso futuro está garantido. Glória a Deus, aleluia. Nós temos muitas diferenças. Porém, mas nessa que eu vou falar é o seguinte. Por exemplo, o cristão, ele pode incorrer em pecado. Lógico que pode incorrer. Eu não acredito na lei da impecabilidade. Eu não creio na doutrina da impecabilidade. Eu creio que todos nós podemos pecar. O pecado da vida do cristão não deveria ser uma prática diária, porque o sangue de Jesus não apenas nos perdoou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos deu autoridade, nos deu graça suficiente para andarmos em vitória sobre o pecado. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Mas se o acidente ocorrer, qual a diferença entre um não cristão e um cristão? É simples. O não cristão, a lamparina está apagada. É só mais uma dracma, é só mais um erro, é só mais uma falha, é só mais uma pornografia, é só mais uma mentirinha, é só mais um roubozinho, é só mais um enganozinho, é só mais uma coisa que todo mundo faz. É assim que o não cristão pensa. Mas o cristão, aleluia, quando ele conta uma mentirinha, automaticamente o seu espírito acende dentro de si aquele constrangimento, aquele sentimento de pecado, aquele sentimento que a coisa está ruim por dentro, aquele sentimento de que algo não está certo acende, e ele não vai sossegar até que ele recupere aquele valor perdido. Essa é a diferença do não cristão para o cristão. Se aquela mulher não tivesse a lamparina acesa, certamente ela não teria recuperado uma dracma e aqui, hipoteticamente, teria perdido as outras 9. Então, por um lado, quando você comete um erro, quando você perde algum valor, quando algo não aconteceu conforme você gostaria que tenha acontecido, um pecado acontece e aquela tristeza, segundo Deus, te constrange por dentro, aquela tristeza, segundo Deus, aperta o seu coração. Sabe o que deveria fazer? Se alegrar. Há uma lamparina acesa, ou seja, o Espírito Santo continua trabalhando dentro do meu coração e Ele não tem permitido que eu torne coisas significantes, insignificantes, valiosas, desprezíveis. Ele não vai permitir que eu me acomode com uma vida errada. Ele sempre vai me constranger para recuperar qualquer que seja o valor perdido. Aleluia! Isso é extremamente importante, porque o contrário é perigoso. Torna a dizer o que já disse, é só uma dracma, eu tenho 9. A maior parte está comigo. Eu não perdi tudo ainda. Isso é o ímpio que pensa. O cristão não. O cristão é íntegro. Ou ele é inteiro, ou ele não é nada. Ou ele é inteiro, ou ele não é nada. Vou repetir pela terceira vez. Ou ele é inteiro, ou ele não é nada. O cristão é assim. O cristão não é meio termo. O cristão, ele é íntegro. E ele precisa entender essa questão da parte do Senhor. Terceiro aspecto desse texto é que ele está nos falando a respeito de que não apenas o constrangimento faz a gente recuperar o que se perdeu, não apenas a consciência de saber que algo está perdido e precisa ser recuperado vai resolver a solução, mas essa mulher, além de ter a sua candeia acesa, o que ela começa a fazer? Varrer a casa.
Porque geralmente nós perdemos as coisas na bagunça. E nós só achamos as coisas quando a bagunça começa a ser arrumada. Eu não preciso ir longe. Quem já perdeu alguma coisa em casa e quando olhou para dentro de casa estava uma bagunça miserável que nem o diabo queria entrar lá dentro? Verdade. Você começa a arrumar. Quem aqui nunca já passou? Começa, achei! Às vezes achou envelope de dinheiro. Quem já achou envelope de dinheiro aqui? Olha, tá vendo? Tá vendo? 1, 2, 3. Esse envelope. Meu, a gente fala, ainda a gente é tão cara de pau. A gente fala assim, foi Deus que deixou que eu esquecesse mesmo, porque agora eu achei numa boa hora. Irmão, não é verdade, você perdeu porque foi uma bagunça. A casa estava bagunçada, você estava bagunçado, você estava totalmente desorientado. Quando essa mulher começa a varrer a casa, aqui nós podemos interpretar, ela começa a colocar a casa em ordem, porque ela percebe que a razão dela ter perdido, possivelmente aqui nós estamos inferindo ao texto, é porque ela estava com a casa em desordem. Talvez o seu tempo em desordem, talvez a sua organização do lar em desordem, relação com o seu marido em desordem, relação com a sua esposa em desordem, relação com os seus filhos, com a igreja, com a autoridade, com o trabalho, com alguma coisa em desordem. Ela começa o quê? Colocar a casa em ordem. Começa a varrer a casa, começa a dizer, espera um pouquinho aqui. Eu não vou mais permitir que a minha casa esteja essa bagunça, porque senão eu vou continuar perdendo, porque quando a luz do Senhor brilha em nosso coração, quando a candeia acende dentro de nós, nós não simplesmente entendemos o que perdemos, mas o porquê perdemos o que perdemos. A maioria das vezes que nós perdemos alguma coisa, pode ter certeza que houve alguma ou não negligência da nossa parte. Pastor, você não crê em justiça? Lógico que eu creio em justiça. O mundo é injusto. Não há plenitude de justiça na terra. Mas são raros os casos. Nós sofremos mais com a nossa desorganização em relação à vida do que propriamente as injustiças sofridas. Quando a luz do Senhor brilha, quando a candeia é acesa, a gente fala, uau, que bagunça está. Deixa eu abrir um pouco aqui o assunto, mas dentro dele ainda. Quem aqui já passou por momentos difíceis na sua vida assim, que estava desanimado, borocochô, sem vontade de fazer nada? Hein? Quem já passou por isso? Diga amém. Alguns falam assim, pastor, isso é minha vida inteira. Vamos lá, quem já passou por isso? Diga amém. Aí, de repente, Deus trabalha no seu coração, você levanta aleluiado, e você acorda feliz da vida. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Já percebeu? Você começa a arrumar a casa, já põe a gaveta no lugar, já pega a vassoura, começa a varrer, já vai levar o carro no lavar rápido. É assim, não é? Quem está comigo? Diga amém. Não é assim? A vida é assim. Olha, você quer conhecer o estado de ânimo de uma pessoa? Visita a casa dela de repente. Porque visita programada, toda casa é limpa, toda casa é arrumadinha, toda casa é uma maravilha. Tem que ser a visita desprogramada. Você vai ver o estado de espírito daquela pessoa. Porque quando a gente está bem, quando a gente está bem, nosso ânimo está bem, nossa vida espiritual está bem, nossa vida emocional está bem, quando nossos relacionamentos estão bem, cara, não estou dizendo que a vida é perfeita, ela nunca vai ser, perfeição é só no céu, mas ela vai estar organizada, ela vai estar ajustada, ela vai estar equilibrada, os dias estão sendo usados com equilíbrio, o tempo usados com equilíbrio, o dinheiro usados com equilíbrio, os relacionamentos são saudáveis, a produção da vida, as conquistas, o avanço está sempre acontecendo, você tem mais ganhos do que perdas, você tem mais sucesso do que fracasso, mais avanço do que retrocesso. Por isso que, quando a luz do Senhor se acende, além de vermos o que perdemos, também reconhecemos e deveríamos reconhecer o porquê perdemos. Então ela começa a varrer aquela casa e ela começa a colocar em ordem na casa. Agora o interessante é que, quando aquela mulher começa a fazer o que estava fazendo, presta atenção, fazer o que estava fazendo, há algo interessante aqui, repita comigo, diligência. Mais uma vez, diga diligência. Sabe que uma coisa que eu tenho observado ao longo da minha caminhada cristã, e é interessante isso, a gente faz uma mensagem como essa,
O Espírito Santo vem e causa constrangimento no coração da pessoa. É verdade, pastor, eu estou desprezando coisas na minha vida e consequentemente estou perdendo. É verdade, pastor, a minha vida está uma bagunça, eu não tenho rotina para nada, prioridades não existem na minha vida, todo mundo pode sequestrar meu tempo, meus objetivos de vida. A minha vida é como o beco do caminho, todo mundo acessa e eu estou assim, sem saber o que é direita e esquerda, o que é branco e preto. Eu estou perdido, é verdade, pastor, e tal, até eles vão bem. Mas quando eles entram no campo da diligência, ou seja, de quererem consertar a vida, eles acham que só ouvindo a mensagem vai resolver. Eles acham que somente reconhecer o erro por si já vai ser a solução. Eles acham que somente saber de que coisas foram perdidas e perdidas porque a vida estava uma bagunça, você já resolveu os problemas. E a maioria das pessoas trabalham assim, escute bem. Eles sabem relatar tudo sobre o problema. Eles sabem descrever tudo sobre o problema. A maioria das pessoas diz assim, aquilo está errado, porque isso está errado, porque aquilo ali não foi feito certo, aquilo ali foi isso aqui, aquilo ali, aquilo lá. Elas vão descrevendo as falhas, os erros. Quanto mais ainda quando é dos outros. Quando é dos outros a gente sabe apontar todas as vírgulas e todos os pontos. Mas poucas as pessoas têm a solução. Poucas pessoas têm diligência na solução. É mais ou menos como emagrecer. Cara, você comeu mal por 30 anos. Você comeu coxinha por 35 anos. Comeu carne gorda com açúcar e doce todo dia. Está com a barriga assim que parece que tem uma anaconda. E de repente você ficou numa consciência, é verdade, eu não fui muito leal ao meu corpo, eu não cuidei da minha saúde. Ok, bom, parabéns para você, a luz do Senhor se acendeu. Você tem que diminuir o doce, você tem que diminuir o quanto que você come, dormir melhor, cuidar do seu corpo de uma forma geral, parabéns. Mas a consciência não resolve, varrer simplesmente não resolve. Tem que varrer e varrer com diligência, porque você não resolve 30 anos de má alimentação, você não resolve 30 anos de descuidado do corpo num culto de 30 minutos. Você não resolve uma família que a mulher não respeitou o marido não amou a mulher, os pais não cuidaram dos filhos num culto. Você tem que ser diligente. Tem que ter a diligência necessária, varrer e varrer e varrer, e depois tornar a varrer e varrer de novo, e arrumar de novo. O texto diz, repita comigo, até que, não ouvi, diga até que, não ouvi, até encontrá-la. Essa diligência é até. Essa diligência não pode ser como os nossos regimes, que começam e nunca terminam bem, porque termina e termina no dia seguinte. Até que, olha para o seu irmão e diz assim, até que o quê? Encontre a dracma perdida. Até que você recupere aquele valor que foi perdido. Qual que foi? A oração, até que. O jejum, até que, a santidade, até que, o compromisso com a vida, até que, a família, até que, as amizades, até que. Você não pode ficar acreditando que a vida sempre vai ser resolvida de uma forma extraordinária. A vida é muito mais resolvida de uma forma ordinária. Varrendo. Repita comigo, varrendo. Vamos lá. Até que, vamos lá. Até que, vamos lá. Até que. Esse é o fato. É impressionante como nós criamos a própria ilusão da religião. Porque existe muito que nós chamamos de fé, e isso se interpreta em Deus como tolice.
Ai, pastor, você não crê mais no sobrenatural? Lógico que eu creio no sobrenatural. O primeiro sobrenatural foi Deus acender o seu espírito dentro de você. O primeiro sobrenatural foi Deus te convencer do pecado. O primeiro sobrenatural foi Deus abrir os seus olhos para algo que está errado na sua vida. Isso já não é normal, porque muitos amigos já tentaram e não conseguiram. Muitas pessoas já te avisaram e você não deu ouvidos. Muitas pessoas já tentaram te acessar, você disse não. Mas glória a Deus, o Senhor te acessou. Glória a Deus, o Espírito Santo te constrangeu. Glória a Deus, porque o Senhor tocou no profundo do seu coração. Isso já é sobrenatural. Mas muito da vida não se resolve com extraordinário, mas com ordinário. Varrendo, varrendo, varrendo e varrendo. E varrendo. Até que. Eu te faço uma pergunta. A sua candeia, ou seja, a presença de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele realmente, ele é mantido aceso, porque a Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito Santo. A gente pode apagar a voz de Deus em nosso coração. A gente pode apagar a esperança que o Senhor criou em nós. Será que realmente a nossa vida no Espírito, ela está acesa até que a gente restaure o padrão perdido, até que a dracma seja encontrada, ou a gente fica na ilusão da religião, achando que a nossa vida vai ser resolvida com o extraordinário. Deixa eu te falar onde existe o extraordinário. Me ajude a pregar, por gentileza. Olha para o seu irmão e diga assim, varre, mais uma vez diga, varre, ordinário, mais uma vez. Não é varre ordinário, calma, vamos brincar aqui. Varre significa ordinário. Vamos lá. Novamente. Varre significa ordinário. Mais uma vez. Significa ordinário. Agora, olhe para mim aqui, ó. Vai varrendo ordinariamente. O que é ordinariamente? Todos os dias. Quantas vezes precisar. Quantas vezes for necessário. Vai varrendo. Vai varrendo. Sabe o que vai acontecer? No seu ordinário. Deus vendo o quanto você está comprometido com a vida. Deus vendo o quanto você está comprometido com Ele. Deus vendo o quanto você está comprometido com a palavra. Deus vendo que você anda em fé varrendo. Aleluia! Ele vai produzir o extraordinário. Agora, se você ficar sem fazer nada esperando o extraordinário, isso é ilusão, isso é tolice, isso não é fé. Isso não vem do Senhor. O extraordinário é além do ordinário. Já disse, extra, além do. Eu fiz o que podia ter feito. Eu fui aonde poderia ter ido. Eu usei todas as forças necessárias. Deus honrando a sua dedicação. Deus honrando a sua busca. Deus, Ele vai ver, porque aquele que bate, bate, a Bíblia diz que vai se abrir. Aquele que busca, busca, vai achar. Aquele que pede, pede, receberá. Porque todo o que bate se abre, todo o que busca se acha, todo o que pede recebe. Diga comigo, o extraordinário pertence a Deus, enquanto o ordinário pertence a mim. Interessante. E esse texto, lógico que ele está dentro de um conjunto de 3 parábolas, dizendo que os céus se alegram de um pecador que se arrepende. Lógico que o texto pode ser interpretado de uma forma evangelística, pode, mas também pode ser interpretado a cada um de nós. Porque não existem só pecados que saem fumaça. Existem só pecados que são horrorosos aos olhos da sociedade. A Bíblia diz que se nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, isso é pecado. Talvez não é o adultério, talvez não é a pornografia, mas talvez seja uma coisa boa que você deixou de fazer. A Bíblia fala, aquele que sabe que deve fazer e não faz, está pecando. Então, todos nós precisamos, de alguma forma, alegrar os céus. Enquanto uma vida que vai perdendo as suas dracmas, vai perdendo os seus valores, vai perdendo
a sua essência desagrada a Deus. Isso desagrada, porque Ele não te criou para ser um derrotado. Ele não te criou para você ser vítima do pecado. Ele não te criou para você ser vítima do álcool, nem das drogas, nem da prostituição, nem da mentira, nem do engano. Você não foi criado para isso. Em Cristo Jesus você é redimido. Em Cristo Jesus você é abençoado. Em Cristo Jesus você é justificado. Em Cristo Jesus você é mais do que vitorioso. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus você pode ser chamado filho de Deus. Em Cristo Jesus você é herdeiro em Deus e co-herdeiro nele. Em Cristo Jesus você não vai ter nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você concorda comigo? Diga amém, aleluia. Em Cristo Jesus você está sentado com Ele, à direita do Pai, acima de principados e potestades. Em Cristo Jesus você tem a expectativa da salvação, sabendo que um dia você vai ouvir o som da trombeta e num piscar de olhos você vai ser transformado, aleluia. Em Cristo Jesus você tem a certeza de que tem uma morada preparada para você junto ao Pai. Em Cristo Jesus, aleluia. Alguém está comigo aqui? Em Cristo Jesus, nós somos tudo isso. Em Cristo Jesus, você é redimido. Então, toda perda não é o plano de Deus. Toda dracma não é o plano de Deus. Tudo que está sendo desmoronado no seu caráter, na sua moralidade, na sua família, não pense isso como um plano de Deus. Pense como algo que você tem que recuperar. Algo que você tem que lutar contra e dizer, eu sou como essa mulher. Que ao invés de trazer tristeza, vou trazer alegria. Porque Deus se alegra quando olha para você, se vendo em Cristo Jesus. Aleluia. Acho que você não está entendendo. Deixa eu tentar explicar de novo. Porque no fundo, esse texto termina dizendo aqui, aquela mulher se viu em Deus, ela se viu em Deus, ela se viu em Deus. Ou seja, espera um pouquinho, o que está acontecendo na minha vida não está alinhado com o que Deus disse. O que está acontecendo com a minha vida não está alinhado com o que a palavra diz ao meu respeito. O que está acontecendo na minha vida não é o padrão da eternidade para mim. O que está acontecendo na minha vida, eu não posso considerar como algo comum vindo da parte dos céus. Não, eu vou lutar contra, aleluia. Eu vou bater contra, aleluia. Está comigo aqui ou não? Aleluia. É isso que você tem que entender. E quando Deus vê isso, uau, há alguém na terra que está se olhando em Cristo Jesus. Há alguém na terra que realmente vai produzir alegria no coração do Pai. Por quê? Porque você está reivindicando nada mais, nada menos aquilo que o Pai já te deu gratuitamente. Porque em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Em Cristo Jesus nós somos redimidos. Em Cristo Jesus nós somos curados. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus, aleluia, nós somos mais do que vitoriosos. Você não pode abrir mão desses valores. Aleluia, quer comigo aqui ou não? Aleluia. Não é normal, não é normal, não é normal o crente ficar doente todos os dias, todas as semanas, não é normal. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. Não é normal o crente não ter dinheiro para pagar as suas contas e nem pão para comer. Jesus Cristo se fez pobre para que você se tornasse rico nele, aleluia. Não é normal um cristão morrer de depressão, ainda que ela seja real, porque até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Não é normal essa vida medíocre, porque você é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Não é normal, não é normal. Você tem que lutar. Você tem que brigar pela sua causa. Você tem que brigar por sua dracma. Você tem que lutar por essas questões que estão sendo perdidas na sua vida. Isso alegra os céus. Isso alegra os céus. Quem está comigo aqui, diga amém. Deus está falando com alguém aqui, diga amém. Então fala, Deus está falando comigo, aleluia. É importante a gente entender isso. Isso é a fé. Esse é o padrão da fé. Não é normal. Aquilo que nós consideramos normal nos dias de hoje, não é normal para os homens da fé. Não é normal para aqueles que entendem a vida no Espírito. Não é normal para aqueles que andam na palavra. Não é normal. Tantas perdas, tantos prejuízos, tanto fracasso, tanta vida impotente, tanta condenação. Não é normal.
acenda a sua candeia, varra a tua casa, seja diligente e volte a estabelecer o padrão de Cristo na sua vida. Volte a alinhar a tua vida à palavra, volte a alinhar a tua vida no Espírito, volte a alinhar a sua vida no Senhor. Aleluia, quem está comigo que diga amém. Aleluia, quem está afim de se tornar um faxineiro, diga amém. Ô pastor, estava esperando algo melhor para a vida, né? Estou brincando. Levante aí, levante o seu lugar, vou varrer até que. Dá um cutucão para o seu irmão e fala assim: olha, mas eu vou ficar musculoso, aleluia, porque eu vou varrer até que. Já varreu casa alguma vez na vida? Já? Então tá bom, já está treinado, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que é uma parábola, mas ela representa tantas coisas da nossa vida. Eu sei que Deus falou comigo, e nós estamos aí no início de um ano. Muita coisa ficou para trás, mas eu não estou olhando o que eu perdi simplesmente. Eu estou olhando para esse novo começo que Deus está me dando. Eu estou olhando para essa nova jornada que Deus está me dando. Eu estou olhando porque eu estou vivo. Quem está vivo, diga amém. Aleluia, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Quem está vivo, diga amém. Então se eu estou vivo, eu vou ser como aquela mulher. Eu vou ver o que se perdeu, eu vou arrumar a bagunça e eu vou ser diligente até que. Porque não é normal o que estava acontecendo comigo. O que é normal é eu viver plenamente, abundantemente, muito além tudo aquilo que Jesus prometeu para mim na cruz do Calvário. Eu gostaria que você fechasse os olhos por um minutinho.